agradecer toda a imprensa que comparece a esse ato importante. Nós estamos aqui com os líderes no Senado Federal, os líderes da oposição no Senado Federal, líderes da oposição na Câmara dos Deputados, um conjunto de senadores, senadoras, deputados, deputadas, para trazer algumas informações e, ao final, fazer aqui a leitura de um manifesto. O Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade, onde princípios e garantias constitucionais estão sendo relativizados, ofensa a valores que são valores caros a todo o povo brasileiro. E é preciso que cada um de nós, especialmente aqueles que têm assento nas casas do Congresso Nacional, tenhamos posições firmes e claras em defesa da verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. Então, diante disso, nós queremos agradecer mais uma vez a presença dos senhores e das senhoras aqui e passarei a leitura. Está aqui o deputado Felipe Barros, líder da oposição na Câmara dos Deputados, demais líderes que aqui estão, a nossa gratidão. Esse é um movimento, uma manifestação que traz o conjunto daqueles que representam a oposição no Congresso Nacional. Manifesto da verdadeira democracia. No dia 14 de março de 2019, contrariando os princípios do devido processo legal, da inércia do judiciário e do juízo natural, foi instaurado e entregue ao ministro Alexandre de Moraes o inquérito 4781, conhecido como o inquérito das fake news, ou do fim do mundo. Desde o início, esse inquérito foi considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, pois além de ignorar princípios fundamentais, não possui fato determinado ou investigado determinado, violando o sistema acusatório e as garantias constitucionais. Mesmo com o parecer da PGR, o inquérito foi mantido e se arrasta há mais de 5 anos, sem uma conclusão clara, com decisões sigilosas e uma proliferação de investigações derivadas que têm contaminado a democracia brasileira. Tais decisões, com viés arbitrário e autoritário, ameaçam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade de imprensa e até mesmo a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que são protegidos por imunidade em suas opiniões, palavras e votos. Os alertas que temos feito se confirmaram de forma inconteste pelas recentes reportagens da Folha de São Paulo, que revelaram que o ministro montou uma estrutura direcionada para produzir relatórios contra alvos pré-definidos, corroborando decisões pré-estabelecidas para a aplicação de multas e restrições de direitos contra cidadãos e veículos de comunicação do espectro político contrário ao governo de ocasião. A Folha de São Paulo revelou mensagens que demonstram a intenção, por razões eminentemente políticas, de endurecer ações do STF contra a plataforma X, culminando em sua retirada do ar, ameaçando ainda de censura e multa mais de 200 milhões de cidadãos que não possuem qualquer envolvimento com os fatos, em uma intolerável demonstração de truculência e censura em massa, além de tomar medidas descabidas contra empresas e pessoas. Diante de tamanho abuso de poder,
e amparados na imunidade material que nos protege de responsabilização penal e civil por palavras, opiniões e votos em qualquer ambiente, nos inspiramos em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e na Constituição para continuarmos a nos manifestar livremente. Diante da omissão do Procurador-Geral da República em investigar esses abusos e do arquivamento sumário de reclamações disciplinares pelo CNJ, resta-nos apenas um caminho institucional para buscar justiça: o Senado Federal. Conclamamos a sociedade civil, em especial a OAB e a ABI, a lutarem conosco para que cesse o afastamento de princípios constitucionais tão caros à democracia brasileira. Convocamos todos os brasileiros a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro, para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de 5 anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Vamos juntos levantar nossas vozes por um Brasil mais justo, livre e democrático. É o manifesto que apresentamos. Boa tarde. Apenas para enfatizando o que já foi dito aqui pelo nosso líder, o Marcos Rogério, deixar claro que há um grande mutirão feito pela sociedade civil, conclamando a população para que assine esse manifesto que pede o impeachment por abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, pelas razões aqui elencadas e por aquelas que foram amplamente noticiadas pela própria imprensa. Esse manifesto está à disposição nas redes sociais. E no dia 9, às 16 horas, nós estaremos aqui, deputados e senadores da sociedade civil, convidamos a todos para materializarmos esse gesto que está amparado na Constituição brasileira, uma vez que é o Senado da República que tem o dever de sair da inércia que ele se encontra pela maioria dos seus membros, para permitir que a sociedade possa prescrutar, julgar, avaliar se essas medidas heterodoxas que foram tomadas ao longo dos últimos anos. Nós vamos comemorar agora, no dia 15 de março de 2006, 6 anos de um inquérito interminável, inquisitorial, em que nós temos hoje um xerife no Brasil. E isso é intolerável para a democracia. Há um desequilíbrio entre os poderes, há uma hipertrofia do poder sobre os demais. E nós precisamos do poder do Senado da República fazermos valer a Constituição brasileira. Então, no dia 9, nós estaremos aqui após o 7 de setembro, que acontecerá em todo o Brasil, mas em especial na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. E aproveitamos aqui a convidar a população brasileira para estar presente. Nós não podemos desistir do Brasil. Sei que muitos alegam que já fizeram muito e nada muda. Mas nós temos que constranger aqueles que estão infringindo a lei de forma reiterada. Nós temos que mostrar, nós temos que apontar, nós temos que fazer com que a população entenda que, de acordo com a fala, o rei está nu, o rei está despido do manto da legalidade. Porque são tantas e tão reiteradas infrações à lei, que nós estamos vivendo um regime de exceção, de jurisprudência de exceção. Nós estamos reescrevendo a nossa legislação e reescrevendo a Constituição em função da conveniência política daqueles que estão hoje comandando o nosso país pela hipertrofia e pela permissão de conivência dos poderes. Então, era essa a informação que eu gostaria de dar e a palavra que eu gostaria de dar.
do senador Cleitinho disse que estava conversando com algumas lideranças e que havia a ideia de fazer uma obstrução aqui, por exemplo, no Senado Federal. Como é que está isso? A oposição, de fato, pretende fazer uma obstrução? A oposição está conversando há todo tempo. Penso que após a semana que vem, quando teremos aqui a apresentação desse pedido que está sendo feito por representantes da sociedade, pela própria sociedade, a Lei 1079, ela assegura que qualquer cidadão pode representar contra altas autoridades da República. Não é reservado a um senador da República ou a um deputado. Qualquer cidadão pode apresentar denúncia. Agora, cabe ao Senado Federal, aos senadores da República, processar e julgar. Uma vez lido em plenário esse pedido, cabe aos senadores fazerem esse julgamento. Então, qualquer medida, seja de obstrução ou seja de outra natureza, ela só deve ser adotada após o ingresso desse pedido. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui é esse manifesto pelo Brasil, pelos brasileiros, em defesa da nossa liberdade. Por um Brasil sem censura. Nós estamos vivendo um período de censura, e pior, censura prévia. Porque quando você determina o impedimento de um veículo de comunicação, um canal de comunicação, um perfil social, você não apenas pratica censura, porque a censura, ela é objetiva, aponta-se aquilo que é objeto do impedimento e impede a sua veiculação. Mas quando você impede um perfil, uma página, um instrumento ou um veículo de comunicação, pratica-se censura prévia, o que é muito mais grave. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. É uma censura prévia e em massa, o que é mais grave. Então, objetivamente, qualquer medida, seja de obstrução ou de outra natureza, ela será discutida e tomada posteriormente ao protocolo desse pedido. Quem vai fazer o pedido, líder? Centenas de assinaturas de deputados. Como líder da minoria na Câmara dos Deputados, quero dizer que na Câmara nós já estamos nos movimentando, oposição, minoria, PL, vários parlamentares de diversos partidos, e que nós já temos uma reunião marcada para segunda-feira para fecharmos as pautas pelas quais nós vamos brigar, continuar brigando, e iremos obstruir. Essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos juntar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos juntar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. O que está sendo feito não é só contra o X, já é um absurdo sem nenhum processo legal. Total descumprimento às normas mais básicas de processos constitucionais. O que está sendo feito é uma censura a todo o povo brasileiro. 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Quero dizer que não existe precedente nem paralelo na história do que está sendo feito nesse país. Mesmo os países que baniram o X não tiveram a ousadia do passo que foi dado aqui pelo ministro Alexandre de proibir e multar as pessoas que se utilizam do VPN, recurso tecnológico, para se informarem, para continuarem interagindo com o mundo. Lá atrás se queimaram livros para que as pessoas não tivessem acesso à informação. O que é feito hoje é numa escala infinitamente maior do que queimar livros. Estão impedindo as pessoas de terem comunicação e informação com o resto do mundo. Só as piores tiranias fazem isso. E eu quero dizer que estamos aqui no Senado, a casa que pode dar um basta a tanta tirania, tantos desmandos. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente não só do Senado, mas do Congresso, portanto presidente das duas casas, ele tem agido como um verdadeiro avalista das atitudes irresponsáveis, das atitudes ilegais, inconstitucionais e tirânicas do Alexandre de Moraes.
Por isso fica a nossa nota, e isso é só o primeiro passo de muitos que serão tomados. E o segundo será certamente essa manifestação que faremos no dia 7 de setembro na Paulista. Convidamos, conclamamos a toda a população brasileira que não quer ficar omissa, que não quer assistir um país, essa derrocada indo para o fundo do poço de uma tirania, de uma ditadura. Conclamamos a todos que participem, que estejam conosco na Paulista no dia 7. Ou, quem não puder estar lá, mesmo da sua casa, da sua rua, do seu bairro, com uma camisa verde e amarela, bandeira do Brasil, mostrando claramente, fazendo uma fotografia para o mundo, de que o Brasil não é, nunca foi uma tirania, nunca será conivente com essa ditadura. Nós queremos a liberdade e por isso vamos lutar por ela. Em relação à obstrução na Câmara, já começa agora? Sim, na segunda-feira, quando estiver aqui. E por quanto tempo exatamente? É plenário, comissão? Nós vamos obstruir tudo para que a gente consiga as nossas pautas, e a primeira dela é a admissão aqui no Senado do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, logo depois que o doutor Tinho fez um pronunciamento, o presidente do Pacheco disse que essa decisão que foi circulado, que ele iria analisar. Queria saber se os senhores já conversaram com o senador do Pacheco, como é que está a mobilização aqui dentro do Senado também, com outros senadores para o convencimento, de fazer uma pressão, como é que está esse trabalho? Bom, são duas ponderações. A primeira pergunta que foi feita aqui é com relação a quem está assinando o pedido, né? E a outra é sobre a tramitação desse pedido. Naturalmente que o presidente do Senado recebe esse pedido, ainda que indiretamente, a Casa recebe e deve processá-lo conforme o mandamento regimental. Nós temos dialogado com o presidente quanto à gravidade do momento que nós vivemos e quanto à necessidade da Casa institucionalmente se posicionar. A Casa tem a necessidade de se posicionar institucionalmente. Independente de qual seja o resultado, é preciso oferecer à sociedade uma resposta. Essa reclamação, essa queixa, essa cobrança, ela é feita a todo tempo, em todos os estados e com um conjunto de senadores. Com quem a gente fala, essa cobrança é feita. Agora, em relação a quem vai assinar esse pedido, pedido de abertura de processo de impeachment, há um conjunto de deputados que estão assinando e representantes da sociedade, representantes, pessoas da sociedade. Porque, repito, a Lei 1079 e o regimento do Senado Federal, ele define prerrogativa para denunciar a qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão pode representar. Então, essas assinaturas estão sendo feitas por um conjunto de deputados federais, por representantes da sociedade, por pessoas da sociedade e não por senadores. E aqui um esclarecimento, porque há muitas pessoas questionando por que os senadores não estão assinando o pedido de impeachment. Importante esclarecer isso. Primeiro, não há nenhum impedimento que o senador assine o pedido de impeachment. Mas quem conhece a tramitação de um processo de impeachment, e já viu isso acontecendo no Brasil, há dois momentos. O momento em que ele é protocolado e quando ele é processado. Quando ele é processado, os que oferecem a denúncia do processo de impeachment vêm à comissão para dar depoimento, para apresentar as razões que justificaram o pedido de impeachment. Veja aqui a contradição que o Senado poderia se encontrar nesse momento. Os senadores e deputados e boa parte da sociedade brasileira está a questionar justamente esse papel que pôs fim ao sistema acusatório brasileiro, onde você não tem o respeito às regras, o respeito às normas, com o inquérito das fake news, que nasce de forma unilateral, a partir de uma interpretação do regimento do Supremo Tribunal Federal, e que dali derivam uma série de outros inquéritos, um rol de investigados que ninguém conhece, não se sabe a quantia de pessoas. Ao longo do tempo, vai se chamando ao processo e investigando. De repente, muitos dos que estão aqui são investigados e nem sabem. Então, se nós estamos a criticar o fim do respeito
ao império da lei, ao devido processo legal, ao sistema acusatório. Nós estamos a defender o sistema acusatório na sua regularidade constitucional e legal. Ora, o Senado Federal, ao processar um pedido de impeachment, vai cometer o mesmo erro? Embora, repito, aqui é uma casa política. E no âmbito político não há impedimento constitucional ou legal. Mas um senador funcionar como denunciante e depois voltar para a cadeira de senador, sentar e funcionar como juiz, é repetir o mesmo que Alexandre de Moraes está a fazer. Está acontecendo na investigação do vazamento na Folha de São Paulo. Olha que o senador... O afetado é o investigador que juiz na sua causa. Este é o caso mais recente que interessa a imprensa. Vazou um conjunto de fatos inquestionáveis. Ninguém está questionando se é verdade ou mentira. Mas mais um filhote desse inquérito surgiu. O fato 792. Que faz o quê? Investiga